a todos que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação no Brasil e em Portugal. Eu saúdo a todos que têm acompanhado este momento tão especial, tão significativo, o funeral do Papa Emérito Bento XVI. Na programação da TV Canção Nova, nós estamos abordando diversos aspectos, temas da vida, da história do cardeal Ratzinger e também do Papa, que hoje emérito, e aqui prestam-se as homenagens na Basílica de São Pedro e deixa um legado, uma história grandiosa para toda a igreja. Falando em Bento XVI, nós também falamos de teologia e, claro, ligado a este tema, nós recordamos de Santo Agostinho. Para falar sobre este assunto conosco está aqui o Frei Jones, ele que é membro da Cúria Geral dos Agostinianos Descalços aqui em Roma e sabe falar com muita profundidade sobre este tema, pois Santo Agostinho inspirou Bento XVI e marca também a sua vida e o seu pontificado. Frei, muito obrigado pela sua presença. Como primeira pergunta, eu gostaria que o senhor abordasse este assunto, a ligação de Santo Agostinho com Bento XVI. Quais são as marcas deste grandioso santo na vida, na história do cardeal Ratzinger e do Papa Bento XVI? Olá, Túlio, e a todos os que nos acompanham pela Canção Nova. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no dia de hoje, numa jornada tão especial para a Igreja no mundo inteiro, e abordar esse elemento tão significativo na vida do Papa, que é Santo Agostinho. Nós, como agostinianos, eu no meu específico caso, agostiniano descalço, temos uma profunda ligação com Santo Agostinho, como ser humano, religioso, sacerdote e bispo. E foram estes mesmos traços que chamaram a atenção do então estudante Joseph Ratzinger, para que ele, já na sua tese de doutorado e durante toda a sua vida, tivesse uma ligação muito forte com Agostinho. Não só do ponto de vista intelectual, um estudioso, mas do ponto de vista humano e também na devoção popular. Não é muito normal que as pessoas tenham uma devoção a Santo Agostinho. Outros santos são mais conhecidos, a própria mãe dele, Santa Mônica, Santa Rita de Cássia, e Ratzinger teve essa devoção com Santo Agostinho, porque em toda a sua vida, Agostinho procurou, através da fé e da razão, encontrar a verdade. E Ratzinger, do mesmo modo, um estudioso, ao mesmo tempo muito atento às questões humanas. E quando ele se tornou Papa no seu pontificado, Agostinho sempre esteve presente. A primeira encíclica, Deus Caritas Est, que trata do amor, tanto do ponto de vista intelectual quanto prático, tem uma marca profundamente agostiniana. E nos textos, nas obras, nós percebemos não somente um Ratzinger que faz citações de Agostinho, mas que procura encarnar a sua teologia e a sua vida, procurando desenvolver assim a imagem de Cristo presente nos textos bíblicos. Temos aquela trilogia Jesus de Nazaré, a sua obra mundialmente conhecida como Papa. Também temos a reflexão sobre a Igreja, Corpo de Cristo, Eucaristia, todos os elementos que Agostinho, tantos séculos atrás, desenvolveu. E Ratzinger teve essa característica, dedicar-se sim ao pontificado, à Igreja, mas nunca deixar de ser um estudioso, até os últimos dias da sua vida, procurando essa verdade que o acompanhou. Tanto que, segundo as fontes, as últimas palavras que ele disse, meu Deus, eu te amo. Ou seja, ir ao encontro dessa verdade que ele procurou a vida inteira. Por isso que ele dizia que não tinha medo da morte, mas queria participar deste encontro, como Santo Agostinho também fez durante toda a sua vida. Procurar a verdade, ir ao encontro do Cristo, que é a verdade, e por isso que o santo, o homem, o ser humano, o sacerdote e o bispo Agostinho foram tão importantes na vida de Joseph Ratzinger, o nosso Papa Emérito Bento XVI, que hoje saudamos. Muito obrigado, Frei Jones, uma profunda explicação, essa ligação de Santo Agostinho, tão conhecido, tão amado, mas também que espelha uma teologia tão verdadeira que alcança os nossos corações, que é essa do Papa Bento XVI. Nós falamos desse traço do pontificado, mas agora eu queria abordar uma curiosidade. Não sei se muitas pessoas sabem, mas no brasão do Papa Bento XVI existe um sinal que faz referência a Santo Agostinho, uma concha. Gostaria que o senhor nos explicasse qual é o significado dela. Quando um cardeal se torna Papa, ele escolhe um brasão com alguns símbolos. Creio que muitos se lembrem daquele brasão do Papa João Paulo II, que tinha um símbolo mariano,
Ele sempre terminava as suas encíclicas fazendo uma menção à Virgem Maria. Bento XVI tem um brasão dividido em 3 partes. As 2 superiores com símbolos de Munique, de onde ele foi bispo, como um cardeal alemão. E a parte de baixo tem uma concha, porque faz referência a uma curiosidade um pouco popular, lendária, da vida de Santo Agostinho. Um dia ele caminhava na praia e viu um jovem, uma criança, que estava com essa concha pegando água no mar e colocando em um buraco. Agostinho parou, questionou aquele jovem e a ideia de fundo qual que era? Querer colocar toda aquela água do oceano dentro daquele pequeno buraco. Obviamente era impossível, mas aquilo fez com que Agostinho percebesse que ele queria dominar a verdade, dominar a divindade. E era impossível que a grandeza, o infinito divino, viessem entrar numa pequena mente humana. Então aqui nós temos também outro traço da vida de Agostinho que Ratzinger sublinha muito, a humildade. Reconhecer os próprios limites, saber quando é necessário aprofundar, parar, se questionar. Com certeza é uma lenda popular, mas influenciou muito o Papa Ratzinger, tanto que ele sublinhava muito a questão da humildade. E alguns dos seus mais diretos conhecedores, secretários, amigos, sempre sublinhavam isso, que Ratzinger era muito humilde. Não tinha somente aquela cara séria, mas uma pessoa muito humana, e essa da concha demonstra também a grande humildade desse Papa. Com certeza, Frei. Verdade e humildade nós podemos ligar diretamente a Bento XVI. Eu acredito que também essa experiência, ela é profunda, mas também passa pelas nossas vidas. E o Senhor, como Frei agostiniano, com certeza também é marcado pela riqueza da vida, da teologia, dos ensinamentos de Bento XVI e, claro, também a sua congregação. Eu gostaria de saber, então, qual é a experiência que o Senhor fez com Bento XVI e também as marcas que ele deixa para os filhos de Santo Agostinho. Quando eu me apresento como um frei agostiniano, as pessoas muitas vezes acham que a gente é uma enciclopédia e conhece tudo de Agostinho. E realmente é impossível. Digamos que nós somos aquele buraquinho e Agostinho é quase que o oceano. Porém, é gratificante saber que um dos grandes pais da Igreja, que as obras influenciaram a doutrina milenar da Igreja Católica, também é o nosso santo inspirador. Na vida comunitária, nos estudos, na evangelização. E como um frei agostiniano descalço, eu fui muito marcado por Bento XVI, porque eu conheci ainda quando era cardeal, quando estivemos em Pavia, onde tem os restos mortais de Agostinho aqui no norte da Itália, e em outras celebrações, momentos onde o Papa Ratzinger, então cardeal, sempre se aproximava de nós agostinianos. E quando ele foi eleito Papa, eu me recordo que eu estava ainda estudando teologia. E as obras dele já eram importantes, a partir daquilo se tornaram ainda mais estudadas em seminários, cursos específicos. Isso fez com que, aprofundando um pouco mais as obras do Papa Ratzinger, foi possível ver como que Agostinho, nas entrelinhas, era presente. Então, é sim um motivo para nós de grande alegria, ao mesmo tempo uma responsabilidade, saber que um dos, se não o maior teólogo do último século, devia tanto a Agostinho. O Concílio Vaticano II, por exemplo, dentre todas as pessoas que foram citadas nos documentos, Agostinho é aquele que é mais citado. Então, nós temos conosco esta responsabilidade, essa alegria, e assim como o Papa marcou a vida de tantos anos da Igreja, e Agostinho marca de tantos séculos, se não milênios, creio eu que temos no coração essa alegria. Nos despedimos hoje, de certo modo, de um irmão agostiniano, um irmão muito mais velho, muito mais experiente, muito mais sábio, mas também um irmão de nós agostinianos. Muito obrigado, Frei Jones. Muito obrigado pela essa riqueza de conteúdo, mas também de experiência de vida. Com certeza isso também enriquece a programação da TV Canção Nova. E eu aproveito aqui para agradecer a você que está acompanhando todo este intenso cronograma aqui, direto de Roma, do Vaticano, funeral do Papa Emérito Bento XVI. Agradeço aos amigos, aos sócios, benfeitores de Brasil e de Portugal, que fazem também com que essa transmissão seja possível. E eu aproveito para estender as mãos e pedir em nome da Canção Nova que você nos ajude nesta missão. Nós ficamos aqui
também direto de Roma, acompanhando tudo aquilo que acontece. Hoje é o segundo dia do funeral público do Papa Emérito Bento XVI. A fila aqui na Basílica de São Pedro é grande para os fiéis que desejam se despedir do pontífice. Amanhã continua também novamente o funeral, mas na quinta-feira, no dia 5, será as exéquias presididas pelo Papa Francisco, onde também o Papa Emérito Bento XVI será sepultado. E nós ficamos aqui levando todo este conteúdo para você que nos acompanha. De Roma, Túlio Fonseca para o Sistema Canção Nova de Comunicação.